Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Amados irmãos, hoje é quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Já estamos às portas da Semana Santa. Semana na qual nós mergulharemos mais profundamente no mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Liturgia de hoje nos apresenta, na primeira leitura tirada de Gênesis, capítulo 17, versículo 3 ao 9, a aliança que Deus estabelece com Israel a partir da pessoa de Abraão. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente, Abraão. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja o teu Deus e o Deus de teus descendentes. Depois Deus então completa, dando uma recomendação, ou melhor, uma ordem para Abraão. Abraão, guarda a minha aliança. Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência. Sê fiel, Abraão, ao que eu mando. Sê fiel ao que eu estabeleço contigo hoje. Amados irmãos, esta é a voz de Deus para Israel, que então, uma vez estabelecida essa aliança de amor de Deus para com a humanidade, essa humanidade então se abra para esse Deus e lhe seja fiel. O evangelho de hoje é tirado de João capítulo 8, versículos 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, eu estaria mentindo. Mas eu o conheço e guardo as suas palavras. Vosso pai Abraão me exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como lá na primeira leitura, Deus, a partir da aliança que estabelece com Israel por meio de Abraão,
lhes dá exatamente a todos os israelitas a ordem de observarem a sua aliança, de serem fiéis àquilo que Deus estabelece com eles. Agora Deus, estabelecendo uma nova aliança, vai estabelecer com a sua morte uma nova e eterna aliança. Aliança agora não mais como aquela que foi feita com Abraão, mas aliança no sangue do Cordeiro. A nova aliança que Deus estabelece conosco é através do sangue, morte e ressurreição de Cristo. E o Senhor exatamente vem dizendo que nós precisamos nos abrir para essa grande realidade. Os judeus o rejeitam. Os sumos sacerdotes o desprezam. Os homens da lei, os escribas, os fariseus o detestam. Não aceitam o Senhor. Todo esse diálogo que se estabelece agora entre Jesus e esse povo, é Jesus tentando fazer com que eles entendam que essa nova aliança vai ser estabelecida no seu sangue, na sua carne, na sua alma e divindade. Mas eles resistem. E o Senhor diz: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Essa aliança que vai se estabelecer com Cristo no seu sangue, na sua alma e divindade, vai gritar para todos nós: creamos na sua palavra, confiemos na sua palavra, sigamos a sua palavra, a palavra de Cristo. Vocês podem ver que as homilias, elas estão todas elas nessa mesma linha. Abrirmos-nos para Cristo, abrirmos-nos para a sua palavra, fidelidade à sua palavra. E o Senhor hoje vem fazer uma grande promessa. Aquele que crê na minha palavra, aquele que guardar a minha palavra, não morrerá. Amados irmãos, que morte é essa a qual o Senhor está se referindo? A morte da alma, a morte eterna, a condenação eterna não acontecerá para aquele que toma posse da palavra do Verbo, de Cristo Jesus. Mas ele disse: é preciso, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra. Se guardar não é no sentido de pegá-la e jogá-la numa gaveta. Não é no sentido de pegá-la e guardá-la numa estante. É guardá-la no seu coração, meditá-la e segui-la, obedecê-la, seguir as palavras do Cristo, do Verbo. Não morreremos para a morte eterna. Não morreremos para o inferno. Cristo nos garantirá a vida eterna. Essa é a promessa, a nova promessa. Repito, que está fundada, sedimentada no sangue, no corpo, alma e divindade de nosso Deus, selada com a ressurreição. Depois o Senhor vai voltar lá na frente, no versículo 52. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Queridos irmãos, é isso que Deus vem nos revelar em Jesus Cristo. O próprio Deus, Cristo Jesus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós precisamos entender que a vida nos é oferecida, a vida eterna, por meio da palavra que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, abrir-se à palavra de Deus é abrir-se para o próprio Deus, para o próprio Cristo. Acolher a palavra de Deus é acolher a figura viva de Jesus dentro de nós e seguirmos os seus mandamentos. Nos esforcemos, portanto, meu irmão e minha irmã, para isso. E nós temos a garantia da vida eterna. Nós temos a garantia do céu. Nós temos a garantia da entrada gloriosa na Jerusalém celeste. E deixe-me dizer, nós caminhamos para isso. Caminhamos para a vida eterna. Por isso, creamos em Jesus. Tomemos posse de sua palavra. Sejamos fiéis aos seus ensinamentos. Dobremos a nossa natureza rebelde, pecaminosa. Dobremos-nos com ela aos pés do Verbo, como fez Abraão na primeira leitura. Prostrou-se por terra diante de Deus. Prostremo-nos hoje também
por terra, dia após dia, cada amanhecer, dobremo-nos em Deus, adoremo-lo e gritemos: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, a minha vida. Vem, vem, Senhor Jesus. Fique em Deus, meu irmão. E vou pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva nos Freis Adoradores da Misericórdia. Toque aí no sininho de notificações, dá um joinha, vai aumentar, queridos irmãos, a nossa possibilidade de continuarmos evangelizando. Se você já é aí conosco, associado, já está conosco caminhando nesta família do YouTube, peço que então compartilhe, por favor, porque muitas pessoas precisam ser evangelizadas. Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Juan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.